Meditações no Evangelho de Lucas, dia 3. Um demônio expulso na sinagoga de Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro, Cristo retira-se para orar, seu propósito é intervindo ao mundo. Lucas 4, de 33 a 44. Inicialmente, devemos observar nessa passagem o nítido conhecimento espiritual que os demônios possuem. Por 2 vezes, esses versículos comprovam isso. Bem sei que és o Santo de Deus. Essa foi a declaração do espírito imundo na sinagoga. Tu és o Filho de Deus. Essa foi a linguagem de muitos demônios em outra ocasião. No entanto, esse conhecimento estava destituído de fé, esperança e amor. Aqueles que o possuem eram miseráveis criaturas pecaminosas, cheias de intenso ódio contra Deus e o homem. Estejamos atentos para que o nosso cristianismo não seja caracterizado por conhecimento infrutífero. Tal conhecimento é uma progressão perigosa, mas, infelizmente, muito comum nesses últimos dias. Talvez conheçamos intelectualmente as Escrituras e não duvidemos da veracidade do seu conteúdo. É provável que tenhamos seus principais versículos em mente e que sejamos capazes de conversar fluentemente sobre suas doutrinas fundamentais. E apesar disso, talvez a Bíblia não exerça influência em nosso coração, vontade e consciência. Na realidade, talvez não sejamos melhores do que os demônios. Jamais nos contentemos apenas em ter conhecimento intelectual das Escrituras. Podemos estar constantemente dizendo, eu sei, e por fim, parecer no inferno como todo o conhecimento que possuímos. Estejamos cientes de que nosso conhecimento das coisas espirituais produz fruto em nossa vida. O conhecimento que temos sobre o pecado nos faz odiá-lo? Nosso conhecimento a respeito de Cristo nos leva a amá-lo e a confiar nele? Nosso conhecimento da vontade de Deus nos motiva a nos esforçar para obedecer? Nosso conhecimento dos frutos do Espírito nos leva a trabalhar para mostrá-los em nossa conduta diária? Esse tipo de conhecimento é realmente proveitoso. Qualquer outro tipo de conhecimento espiritual apenas intensificará nossa condenação no último dia. Em segundo lugar, devemos observar nessa passagem o imenso poder de nosso Senhor Jesus Cristo. As enfermidades e os demônios foram igualmente expulsos mediante a ordem dele. Jesus ordenava aos espíritos imundos e estes se retiravam das pessoas que eles possuíam. Ele repreendia a febre e impunha sua mão sobre os enfermos, e imediatamente as doenças se retiravam e os doentes ficavam curados. Não podemos deixar de observar muitos casos semelhantes nos evangelhos. Ocorreram com tanta frequência que seríamos capazes de fazer sua leitura de modo desatento, de modo que perderíamos a grande lição que cada um deles deixa transmitir. Todos foram escritos para gravar em nossa mente a verdade de que Cristo é o médico designado por Deus para nos curar de todos os males que o pecado trouxe ao mundo. Ele é o verdadeiro antídoto e remédio para todos os enganos de Satanás que arruinam a alma do homem. Cristo é o médico do qual todos os filhos de Adão devem recorrer se desejam curar-se. Em Cristo há vida, saúde e libertação. Todos os milagres e demonstrações de misericórdia relatados nos evangelhos foram designados para ensinar essa doutrina. Todos eles testemunham com clareza a poderosa verdade que fundamenta o evangelho. A capacidade de Cristo suprir completamente todas as necessidades do ser humano é uma pedra angular do cristianismo. Em poucas palavras, Cristo é tudo. O estudo de todos os milagres deve gravar profundamente essa verdade em nosso coração. Em terceiro lugar, devemos observar nessa passagem a prática ocasional de nosso Senhor retirar-se do convívio público para um lugar solitário. Lemos que, após curar diversas pessoas e expulsar muitos demônios, ele saiu e foi para um lugar deserto. Seu objetivo era agir dessa maneira. Pode ser visto se compararmos que os outros evangelhos nos dizem. Jesus se retirava de sua obra por um tempo a fim de manter comunhão com seu Pai e orar.
Embora ele tivesse uma natureza humana imaculada e santa, essa natureza foi guardada do pecado através do uso dos meios da graça e ele não os menosprezava. Esse é um exemplo de que se deve ser seguido por todos os que desejam crescer na graça e andar em comunhão íntima com Deus. Precisamos separar um tempo para meditação na palavra e para ficar a sós com Deus. Não devemos nos contentar apenas em orar e ler a Bíblia todos os dias, ouvir a pregação do Evangelho regularmente e participar da ceia do Senhor. Todas essas coisas são importantes, mas precisamos de algo mais. Devemos ter ocasiões especiais para o autoexame e para meditar nas coisas de Deus. Quanto tempo cada crente reserva para esse tipo de exercício espiritual? É isso que cada um deve julgar por si mesmo. Entretanto, o fato de esse comportamento ser bastante desejável parece evidente tanto nas Escrituras como na experiência. Vivemos em uma época caracterizada por urgência e pressa. A agitação e o constante envolvimento nas atividades diárias mantêm as pessoas em perpétua ocupação e trazem grande risco às suas almas. Negligenciar o hábito de se retirar ocasionalmente dos afazeres cotidianos é a provável causa de muita inconsistência e de muito afastamento que trazem escândalo à causa de Cristo. Quanto mais trabalho tivermos para realizar, mais devemos imitar nosso Senhor. Se Ele, em meio às suas abundantes atividades, encontrou tempo para se retirar do convívio social, quanto mais nós devemos fazê-los. Se o Senhor considerou necessária esta prática, certamente ela tem de ser abundante e mais necessária aos seus discípulos. Por último, devemos observar nessa passagem a declaração de nosso Senhor a respeito do propósito de sua vinda ao mundo. Ele disse: "É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado." Expressões semelhantes a essa devem silenciar para sempre as insensatas afirmativas proferidas contra a pregação. O simples fato de que o eterno Filho de Deus realizou o ofício de pregador deve convencer-nos de que a pregação é um dos mais valiosos meios da graça. Revelam a ignorância das Escrituras aqueles que dizem que ser a pregação menos importante do que a leitura de orações públicas e a administração das ordenanças. Um notável fato da vida de Nosso Senhor é que, embora estivesse constantemente pregando, em nenhuma passagem da Bíblia lemos a respeito de alguém sendo batizado por ele. O testemunho do apóstolo João é evidente quanto a este assunto. Jesus mesmo não o batizava. Guardemo-nos de menosprezar a pregação. Durante toda a história da Igreja, a pregação tem sido o principal instrumento de Deus para vivificar os pecadores e edificar os santos. Nos dias em que houve pouca ou nenhuma pregação, pouco ou nenhum benefício se fez na Igreja. Temos de ouvir sermões com uma atitude de oração e reverência, lembrando que eles foram o principal instrumento de Cristo, que Cristo utilizou quando esteve na terra. E devemos orar diariamente para que Cristo forneça constantemente fiéis pregadores da palavra de Deus. A situação das igrejas sempre corresponderá à do púlpito. Que Deus abençoe e até o próximo episódio.